Senhor presidente, quero cumprimentar os dirigentes das associações de docentes da nossa universidade, os sindicatos ligados à ANSE Nacional, que fizeram uma caravana a Curitiba e a Assembleia Legislativa e ao Palácio de Iguaçu para cobrar compromissos do governo de que até a data de hoje o projeto que regulariza finalmente a questão do regime de indicação exclusiva fosse apresentado a esta casa. Nós sabemos que o Tribunal de Contas, provocado inicialmente pelo governo do Estado, ao exarar um parecer que entende que o TID, ao invés de regime de trabalho, ele funciona como uma espécie de gratificação, trouxe problemas seríssimos para os professores de nossas instituições de ensino superior, de toda a ordem. Tanto que, apesar desse parecer, os professores hoje estão recebendo seus contra-cheques e seus salários como se o TID fosse regime de trabalho. Porque a redução ia ser drástica, e será drástica, se essa visão do Tribunal de Contas prevalecer. É claro, o TID é 55% acima do salário. Se ele é incorporado ao salário, a gratificação por tempo de serviço, um profissional que trabalhou 30 anos, então 30% é em cima do TID. Se o TID for gratificação, o 30% é em cima do salário base, ele perde bastante. Ou seja, só aí já perdeu um acréscimo equivalente a 30% do valor do TID. A gratificação por desempenho, por qualificação do professor, que hoje um grande número de professores são doutores e quase a totalidade tem doutorado. Ele recebe um valor a mais do salário com TID, do mestrado, do doutorado. Se o TID for gratificação, vai cair também esse percentual em cima do TID, que vai dar uma defasagem enorme para os professores já na ativa. Na aposentadoria, mais grave ainda. É mais grave, porque, além de fazer essa reversão salarial, o salário quando o professor se aposenta, vai ter todo esse processo, e o TID não sendo regime de trabalho, ele vai contar só proporcionalmente na aposentadoria. Portanto, o professor vai perder salário ao se aposentar. Isso é uma coisa gravíssima. E vejam, e aqueles professores que tomaram uma decisão na sua vida acadêmica em função da lei que regia o TID? Por exemplo, o profissional de odontologia, que tem seu escritório, trabalha na universidade, em determinado momento, há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, ele tomou uma decisão fundamental na sua vida, largou do escritório, do consultório e foi trabalhar na universidade, fazer pesquisa e extensão, na perspectiva de que quando se aposentasse teria tal salário. Ele simplesmente, uma hora para outra, vai ter sua vida em parcela arruinada, porque a questão econômica é fundamental para as pessoas. O profissional que planejou toda a sua existência a favor de uma lei, uma regra, que já aposentou muitas pessoas, de repente essa regra muda. Isso é o que de pior pode acontecer na vida de qualquer ser humano. É ter, de certa forma, a sua vida arruinada financeiramente, sem alternativa, quando se aposenta. Pois é exatamente isso que está acontecendo para muitos professores. Mudar a regra, depois que essa regra já era de conhecimento de todos, que vidas e profissões foram forjadas a partir desse regramento. Por isso, essa é uma questão muito grave. E ela é uma questão de princípio, porque é justamente a dedicação exclusiva como regime de trabalho que vai permitir que a universidade cumpra a sua função fundamental, que é a relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, para que a universidade deixe de ser apenas uma escola, com o perdão das... Vossa Excelência tem... Está escrito no grande expediente também. Com o perdão da palavra, muitas faculdades particulares, elas reproduzem o conhecimento. Mas elas não constroem o conhecimento, porque não tem pesquisa nem extensão.
Então, o que faz uma universidade ser universidade é essa característica, é esse princípio fundamental da universidade. E o TID é a base desse princípio. Vai existir um corpo de professores na universidade que vai dedicar sua vida exclusivamente à vida acadêmica. E vai ter condições, por isso mesmo, de dar aulas de qualidade, de ter um tempo para estudar e se aprofundar permanentemente, e na prática da pesquisa e da extensão. E isso é uma coisa que deve orgulhar todos nós por vários motivos. Os deputados já falaram de muitos motivos. Os livros que acadêmicos fizeram a relação entre o desenvolvimento regional e a existência da universidade é uma coisa de extrema importância. Nós falamos de desenvolvimento, de efeito multiplicador. Eu venho de uma cidade, e eu uso muito a palavra efeito multiplicador. Tem deputados que acham que eu minto. Quando eu falo orçamento em Ponta Grossa, as pessoas estão loucas, está mentindo. Uma cidade que tem aquela quantidade enorme de indústrias, um agronegócio respeitado mundialmente com plantio direto, um dos menores orçamentos per capita do Paraná, diminuindo o orçamento pela população. Isso porque existe uma universidade que tem um efeito multiplicador exponencial, que faz parte da identidade mais profunda de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais. Imaginem o dia que nós perdermos a nossa universidade com as suas características de pesquisa, extensão, relação permanente com a comunidade. Eu mesmo sou professor da UEPG, a minha dissertação de mestrado, deputado Rasca, eu fui estudar o assentamento de 413 famílias que vieram para Arapoti, professor Lemos, uma terra que era uma pedreira, pescadores, meeiros, parceiros, que pela construção da Itaipu foram jogados sem nenhum apoio. Hoje simplesmente desapareceu. E a dissertação do mestrado é Seleção, Exclusão e Estigma, que eu vou procurar revelar como a ditadura militar criou uma ideia de colono modelo, e aquele que não se adequava àquele modelo conservador tecnológico era estigmatizado como vagabundo que não cresceu porque não trabalhava e assim por diante. Ainda justificava. A pessoa perdia tudo que tinha e ainda tinha que levar na sua consciência que ele era um vagabundo, era um incompetente, um ignorante, e por isso não podia evoluir, não tinha evoluído e tinha perdido a terra que teoricamente lhe deram. Então, a universidade, além de tudo isso, desse papel que tem no desenvolvimento, da qualificação profissional, ela é, digamos assim, nesse mundo tão difícil, nesse momento histórico que vivemos, ela é uma espécie de oásis, porque ela é um espaço que produz um pensamento autônomo e criativo. Ela é a voz dos excluídos, daqueles que não têm voz. Como eu fui naquele momento lá, fazendo extensão em Arapoti. Como muitos acadêmicos dedicam-se ao direito, ao trabalho gratuito, à pesquisa que um prefeito chega. Está aqui o deputado Hussein, ele sabe que a dificuldade do prefeito, muitas vezes nós não temos conhecimento, não existe pesquisa. Quer ver, vou dar um exemplo? Você vai fazer o IPTU progressivo, você não sabe o perfil da concentração da terra, você não tem pesquisa para governar. Então, a universidade que se volta o seu conhecimento para a região, ela é um instrumento também para permitir que os governantes sejam governantes mais capacitados, mais competentes, porque ela mostra a realidade para que a pessoa possa fazer a gestão em cima de uma realidade que ele tem conhecimento para cometer erros. Então, quando nós atacamos o TID, atacamos a alma da universidade, a lógica da universidade. E justamente aqueles professores que se dedicam exclusivamente a ela, que vão ter a capacidade do pensamento autônomo, que é um farol que ilumina o restante da sociedade, isso é importante. Esse é o espaço público. Nós temos que dizer, em alto e bom som, ainda é um dos poucos espaços de liberdade que existe no Brasil, apesar da democracia brasileira avançar, é um dos poucos espaços que o pensamento é livre e pode ser diferente do pensamento dominante, dominado pela lógica do mercado, concentradora e tudo que nós sabemos. A universidade é isso. Então, se nós tiramos essa potência da universidade, nós estamos tirando uma potência do nosso povo, de poder pensar com liberdade, não ser uma vaquinha de presépio que segue apenas o ditame da Rede Globo, dos grandes monopólios de comunicação, ou daquelas estruturas forjadas e alimentadas não pelo poder da ideologia só, mas pelo poder do dinheiro. Massa de manobra para que o avanço do capital internacional seja cada vez maior na sociedade brasileira.
Então, eu acho que esse tema é muito importante. E eu quero parabenizar a leitura do deputado Evandro Araújo, que hoje ele apresentou. Nós temos, sim, condições, concordo com o deputado Evandro, de fazermos nós a lei nesta casa se o governo do Estado não mandar a lei para cá. Porque, afinal, essa lei já existe. O que trouxe esse problema é uma interpretação da lei do Tribunal de Contas. Nada mais justo que nós corrijamos, então, a lei, para que a interpretação do tribunal passe a ser a interpretação correta. Com o poder legislativo que somos, aliás, afinal, o poder legislativo é um poder que tem uma margem de autonomia ou não é? Quem que é eleito para fazer lei pelo povo? São os deputados. Então, parabéns à interpretação jurídica do deputado Leandro, eu acho que nós temos que fazer isso, e apesar de vamos reconhecer dentro do governo Beto, tem setores que têm uma posição mais avançada. Isso é normal, todo governo é composto por uma complexidade de setores. E nós temos que elogiar a dedicação de algumas pessoas. Isso é importante. Porque eu acho que na questão do TIDE, pela importância que ele tem, todos nós dessa Assembleia, independente de ser base do governo ou não, devemos nos unir. Para que se o governo não cumprir seu papel de mandar lei, nós mesmos, através de uma lei já feita pelo deputado Evandro, um projeto de lei, nós aprovarmos esse projeto. Se o governador vetar, nós derrubamos o veto, mostrando a importância da universidade e a ousadia e a coragem do Poder Legislativo do Paraná. Mas, senhor presidente, senhores deputados, eu quero emendar a questão da universidade, um problema sério que está acontecendo em Ponta Grossa, no CEBEJA. Centro de Educação Básica de Jovens e Adultos, da UEPG. São 1.000 alunos que correm o risco iminente de ficar sem o seu CEBEJA a partir do ano que vem. Eu estava fazendo uma conversa sobre Scarpa Devonian, deputado Rasca, com alunos do CEBEJA, um debate sobre a nossa Scarpa, que quer destruir ou diminuir, mas que a gente vai ter um grande consenso nessa questão, resolver esse problema, tenho certeza. Eles estão preocupados porque o prédio da universidade, do CEBEJA, ele foi interditado por uma questão que o prédio tem sérios problemas de engenharia, por causa tem que fazer um encanamento de esgoto novo, o prédio estaria interditado a partir desta data, desde fevereiro, devido ao deslizamento de terra no fundo do imóvel, conforme o documento anexo. Ou seja, em fevereiro já houve um deslizamento de terra que comprometeu, colocou em risco a estrutura do edifício. A Sanepar tem que fazer uma obra, que é uma obra vultuosa, e desde fevereiro até agora não fez. Então, recorremos ao núcleo de Ponta Grossa e à universidade para que nos cedesse espaço para que pudéssemos dar início ao ano letivo. Então, hoje, esses 1.000 alunos saíram do local do CEBEJA, porque foi interditado. Uma parte deles está no bloco B da universidade, uma outra parte no bloco D à tarde, e uma parte do Colégio Júlio Teodorico, que fica a umas 8 quadras da universidade. E a secretaria do CEBEJA está num prédio alugado pela universidade, edifício Piquiri, que fica a 2 quadras da universidade, o campus central, no centro de Ponta Grossa. Ou seja, vários problemas decorrem desse fato. Os alunos no colégio, o colégio tem merenda só para os seus alunos. Então, os alunos do CEBEJA não podem desfrutar da merenda. Não tem cantina e eles não podem sair, porque é o regime da escola, que é o regime particular da escola estadual, diferente deles, eles não podem sair e comprar comida. Então, já é uma questão. A secretaria fica no outro prédio. Os professores têm que sair de um lugar para outro para dar aula. Quando era um núcleo unitário, homogêneo, que permitiu o debate, a circulação de ideias e a qualidade do ensino era muito melhor. Eles estão seriamente preocupados porque sabem a situação que a universidade está, a de Ponta Grossa como a dos outros. A penúria ao nível do custeio, ao nível de investimentos, tanto que o orçamento para a universidade, esse ano que vem, é menor do que esse ano, inclusive para o pessoal, o que é uma excrescência, porque é contra a lei. A Constituição do Paraná diz que não pode, para as universidades, diminuir o orçamento para o pagamento pessoal. Pois o todo-poderoso senhor Mauro Ricardo mandou para essa casa aqui um orçamento menor para várias universidades, a Unespar, menos de 12%, a menos. E outras universidades têm aqui os números negativos. Ou seja, também,
os alunos e professores, sabendo das dificuldades, porque passam o EPG como as outras, eles estão preocupados e correndo sérios isso, e simplesmente não existir mais o CBJ a partir do ano que vem. Eu sou prova, testemunha disso, porque vieram muitos alunos conversar comigo, mas está com preocupação. Estarei apresentando o requerimento amanhã à Secretaria de Educação do Estado, para que providências imediatas sejam tomadas. Eu vou também conversar, vou ligar para o professor, o reitor da Universidade de Ponta Grossa, conversar com ele, para que ele me passe a sua interpretação desse problema, mas eu sei, pela penúria que as nossas instituições de ensino superior estão, eu sei que é uma situação grave para a universidade. E nós vamos cobrar, então, da Secretaria de Educação uma resposta e vamos lutar a favor desses alunos para que sua educação não seja prejudicada. A gente sabe a importância da educação de jovens e adultos. Eu, quando fui prefeito, criei um programa Integrar para que jovens entre 18 e 22 anos empregados, que não tinham a educação básica, fundamental, estudassem. Eram 3 professores por turma, uma escola cidadã, e centenas de alunos de Ponta Grossa tiveram esse curso e conseguiram o diploma, que era um diploma concretizado pelo Instituto Federal, pela Universidade Tecnológica de Pelotas, do Rio Grande do Sul, que tinha esse trabalho de formalização do saber do adulto que hoje tem os Institutos Federais do Paraná. E, por último, nós hoje começamos a discussão da escola sem partido. Eu me oponho frontalmente a esse projeto, porque fui uma das vítimas, assim, ou eu vivenciei, quando era estudante do curso de engenharia na Federal do Paraná, o ato 477 do regime militar. Eu vou dizer, olha, com todo o respeito que eu tenho pelos pastores, pelo pastor Edson Pratizzi, que está dando parecer, que eu acho um excelente deputado, mas do meu ponto de vista filosófico, esse projeto é pior do que o ato 477 do regime militar. E eu vou explicar por quê. Ele é mais sutil. No regime militar, o 477 era claro. Se falar mal do governo, se fizer qualquer problema na estrutura do prédio, se organizar passeata, qualquer subversão da ordem, processo sumário, perda da cátedra pelo professor, expulsão do aluno. Eu vivi isso. Nós fomos panfletar em 76, na FAE, perto da reitoria. Chegamos na última sala, o professor de medo saiu. Não quero ficar aqui. O outro professor desceu e mandou apagar a luz. Descemos todos no escuro. Chegamos lá, o diretor do DCE tinha a fotografia do Ney Braga, que era o ministro da Educação. Na nossa escola não permitimos panfletagem para a Assembleia Metropolitana. Saímos dali, fomos tomar um cafezinho do lado do Café Tiradentes, eu me lembro o nome, tinha 2 cafés na Rua das Flores, na Rua 15, chegou um camburão. Nós éramos tão ingênuos que achávamos que tinha tido uma briga. Eu fiz até um discurso, mas eu usava bigode, macavo tergal. Acho que os policiais não viram, acharam que eu era estudante. Prenderam praticamente, nós éramos em 12, 4 não foram presos. Eu saí na madrugada visitar o presidente da EP, naquela rua que tem os chorãos ali, o rio canalizado. Esse era o regime militar, pois agora querem colocar na vigência nossas liberdades democráticas um projeto chamado Escola Sem Partido. Então, é um projeto mais cruel, porque ele é sutil, porque ali as pessoas sabiam, pelo menos, o que podiam fazer e o que não podiam. Na escola sem partido, nem o que a gente vai poder fazer ele não sabe. Porque eu nunca vi falar em ciência neutra. Alguém tem que dizer para mim qual é a ciência neutra que existe. A ideia de neutralidade é uma ideia que serve a quem manda no mundo. Um professor ser neutro é ser a favor do status quo dominante, claro. Então você estabelece a possibilidade de uma delação secreta, é o pior dos mundos, porque a delação entra no lugar da escola. A escola tem que ser a escola da liberdade de todos os partidos. Isso é escola. A escola em que o grêmio de estudantes se organiza e tem a disputa de ideais diferentes, em que esses ideais diferentes pulsam na escola. Ele está na consciência do professor, está na consciência do aluno. Isso é escola com liberdade, não punição, não escravização. Nós buscamos os homens livres. E eu fico perguntando, MBL, que livro é esse? Que movimento Brasil livre é esse? Livre das pessoas de esquerda, é isso? É aquele sentido de livre que... Deputado Péricles, tem o tempo para concluir. O Marx dizia assim,
Este homem é livre. Livre dos meios de produção, livre de tudo. Ele só tem a força de trabalho para vender no mercado. Eu acho que o MBL é livre da esquerda. Se for assim, é um regime totalmente totalitário e que este sim tem que ser criticado. Então vamos lutar por uma escola onde todos os partidos frutifiquem, escola cidadã. Como eu vi lá em Ponta Grossa, para concluir, a escola Borel de Vernet. Quase 2.000 alunos começaram a dar aula circular e transformar a escola numa escola restaurativa. Aula em círculo. Aumentou o desempenho escolar, o número de estudantes que passaram no vestibular, diminui a violência, o bullying, a homofobia, a liberdade é ampla e é uma escola que cresce e desenvolve e a própria comunidade foi pacificada pela influência da escola. É essa escola que nós queremos, uma escola de liberdade, não uma escola autoritária onde o medo e o terror